hoje nós iremos ver a primeira parte, tá? Nós iremos estudar sobre o período pré-homérico e o período homérico. Então vem com a gente porque hoje é aula de explicação. Primeira coisa que nós temos que entender sobre a Grécia Antiga, galera, é a questão da parte geográfica e história. A geografia é um importante fator de explicação da história grega. Por quê? Como nós já estudamos, os antigos povos, quando resolveram se sedentarizar a terra, eles tiveram como um dos fatores primordiais a proximidade com a água, tá? Não importa que era um rio, um mar, um oceano, eles tinham que estar próximo da água devido à questão do solo e a sua fertilidade. Dentro dessa característica, a civilização grega, ela ficou próxima do que nós chamamos mares Mediterrâneo, Jônico e o Egeu. Dentro dessa característica, a Grécia ela é dividida geograficamente em duas partes. A Grécia continental, que é a península que está dentro do continente europeu, que é a Península Balcânica, e a Grécia insular, que é formada por pequenas ilhas próximas à Península Balcânica. Dentro dessa característica, o território grego na antiguidade era chamado pelos romanos de Elade. Por isso que nós temos os habitantes gregos, em alguns livros aparece o nome Helenos, tá bom? Inclusive um dos períodos da história grega é o período chamado helenístico. Por que período helenístico, professor? Porque vai ser um período no qual os gregos vão espalhar sua cultura para outros povos, tá bom? Então vocês não podem esquecer essa importante informação. A Grécia, geograficamente falando, ela está dividida em dois núcleos, em duas partes. A Grécia continental, que está dentro da Península Balcânica, que forma o continente europeu, e nós temos a Grécia insular, que é formada por pequenas ilhas, como vocês estão vendo nessa imagem aqui agora, tá? Então a Grécia continental é essa que você está vendo que faz parte do continente europeu, onde está as cidades aí, as polis gregas da Macedônia, vocês estão vendo aí Épiro, vocês estão vendo Tessália, Esparta, entre outros. E nós temos ali pequenas ilhas também que formam a Grécia, só porque a Grécia é insular, que é a ilha de Creta, Naxos, tá? Melos e outras aí que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Então a Grécia era formada por essas duas partes, beleza, galera? Então vamos lá, galera. A história grega ela é fantástica, tá? Tanto da parte política, como econômica, como cultural e principalmente a parte mitológica, que nós vamos estudar mais para frente. E aí eu te falo o seguinte, a historiografia grega ela é dividida em 5 partes, tá? Então isso é importantíssimo vocês saberem. Primeiro, a parte chamada período pré-homérico, tá? Que vai ser o desenvolvimento das civilizações cretense e micênica. Daqui a pouco nós iremos estudar profundamente sobre esse assunto. Depois vem o período homérico, depois vem o arcaico, o clássico helenístico. Então, se um dia cair alguma avaliação sua, quais são os períodos que formam a historiografia da Grécia Antiga? São 5. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. E cada período desse tem sua característica. Cada período desse tem algo de importante, de contribuição para a história grega. Então, mais uma vez, eu vou repetir com vocês, tá? Se vocês estiverem assistindo a videoaula, por favor, anotem isso no caderno de vocês, porque é muito, muito importante. Quais são os períodos que formam a história grega? Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Professor, posso colocar isso caso apareça na minha avaliação em outra sequência? Sim, essa ordem que eu estou colocando para vocês é a ordem cronológica. Mas se você quiser colocar, por exemplo, período clássico, depois colocar período pré-homérico, tanto faz. O importante é conter esses 5 períodos aí na resposta, beleza? Tranquilão, galera? Então vamos que vamos. Então, seguindo a ordem cronológica, nós vamos estudar hoje o período pré-homérico e depois vamos estudar o período homérico. Então, vem com a gente, porque hoje a aula vai ser bem bacana. Galera, dentro dessa característica, vocês têm que saber que a história grega
ela é muito bacana porque a Grécia Antiga nunca formou um território unificado, tá? O que nós estudamos, por exemplo, lá com os persas, de um império, isso nunca aconteceu na Grécia, já que a Grécia era dividida em cidades-estado, que nós também chamamos, nos livros aparece para vocês o nome polis. Toda vez que você vê o nome polis, é a mesma coisa do que uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma região autônoma, independente, é que tem o seu próprio governo, tá? Então eles não estavam associados à questão de ter um imperador, de ter um território unificado sobre a liderança de um cara que mandava em tudo. Não, não acontecia isso na Grécia. Cada cidade, cada polis grega tinha o seu próprio rei, tinha o seu próprio comando, tinha a sua própria característica social, política, econômica. Então era o que? Uma cidade e exatamente tinha sua autonomia. Eles podiam fazer o que quisessem dentro da sua cidade. Dentro dessas características, nós vamos começar a estudar hoje o primeiro período da história grega, que é o período pré-homérico. Eu vou voltar aqui uma imagem para que vocês possam entender. Olha lá, Ilha de Creta. Vocês estão vendo logo abaixo aí, tá? Última ilhazinha aí, bem embaixo aqui nesse slide. Lá foi aonde surgiu uma das mais antigas civilizações da Grécia Antiga, que é exatamente a civilização cretense. Ela nasceu dentro da ilha de Creta, tá? E o centro econômico dessa ilha era o Palácio do Rei, tá? Que era o Palácio de Knossos, era onde morava o rei e assim por diante. Galera, a ilha de Creta, ela começou a ter muita importância na Grécia Antiga, porque por ser uma ilha, tinha favorável ao seu lado a parte geográfica, podia entrar e sair em embarcações ao mesmo tempo e traziam ali o intercâmbio cultural com outros povos. Só porque com o passar do tempo a ilha ficou muito pequena para a quantidade de comércio de pessoas que ali se encontravam. Então, os nossos amigos cretenses resolveram sair da ilha e fundiram-se com outros povos, que foram os povos aqueus. E aí o que, que acontece? Em vez de ficar na ilha de Creta, já que tinha pouca terra e muita gente, eles resolveram ir para a cidade de Micenas, tá? E aí fundaram uma nova civilização, chamada civilização micênica. E aí nós vamos entender o que aconteceu lá. Então presta atenção. A civilização cretense nasce exatamente como algo peculiar dentro da Grécia, devido à questão da parte econômica, do encontro de vários povos. Como se fundiram, se uniram com outros povos, como os aqueus, a ilha ficou pequena para muitas pessoas. Então resolveram sair da Grécia insular, da ilha, e ir para a Grécia continental, que faz parte lá, a Península Balcânica, que eu já expliquei para vocês. Beleza? Tranquilo? E sobre o Palácio de Knossos e o Rei Minos, existe uma informação muito importante para vocês, que é a questão do mito, né? Acho que todos já devem ter visto pelo menos alguma vez em vida sobre o mito do Minotauro, tá? Aquele monstro que metade do corpo é homem, metade é touro, que ficava dentro do labirinto. Presta atenção, galera. O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega. Segundo o mito, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e o corpo de homem que habitou o labirinto na ilha de Creta, tá? Então não é, como eu posso dizer assim, não perca essa informação. É muito importante porque pode aparecer um dia falando sobre a questão do Minotauro em outras polis, mas lembra-se que o mito do Minotauro está associado à ilha de Creta. O Minotauro teria nascido quando seu pai, futuro rei de Creta, fez um pedido ao deus do mar, né, que nós já sabemos que é o Poseidon. O pedido foi que ele, Minos, queria ser rei de Creta. Então Poseidon disse então que enviaria a Minos um touro dos mares e que esse animal deveria ser sacrificado como oferenda. Quando o touro surgiu dos mares, Minos não teve coragem de sacrificar o animal, pois achou muito lindo substituir ele por um outro dos seus touros, esperando que Poseidon nem notasse a diferença. Porém, Poseidon percebeu que foi enganado e decidiu castigar Minos. Decidiu não lhe tirar o trono, mas Poseidon fez com que a mulher de Minos se apaixonasse pelo touro, sendo dessa união nasce o Minotauro.
Com medo e desprezo pelo filho de sua esposa, porém sem coragem para matá-lo, o Minos, o rei da ilha de Creta, mandou construir um labirinto e abaixo do seu castelo para prender o Minotauro. Anos depois, Minos derrotou Atenas em uma guerra que lhe custou um dos filhos. Atena, como vingança, ordenou que todo ano fossem enviados 7 moças e 7 rapazes atenienses para o labirinto. Após 3 anos de sacrifício, um jovem de nome Teseu decidiu enfrentar o Minotauro voluntariamente. Ao chegar ao palácio, se apaixonou por uma das filhas do rei, a chamada o nome dela era Ariande. Acho que era Ariande, tá, galera? E aí, essa garota correspondeu à paixão de Teseu, entregou a ele uma espada mágica para matar o Minotauro e também um novelo de lã para que ele encontrasse o caminho de volta. Teseu ficou algum tempo à procura do Minotauro, pois teve de ser cauteloso para não ser pego de surpresa. Quando ele avistou o Minotauro atacando um dos atenienses, apunhalou por trás, matando. Após isso, Teseu resgatou os atenienses e voltou pelo seu caminho através do novelo de lã que sua amada tinha dado para ele. O Minotauro é uma das figuras mitológicas mais conhecidas e foi contada por gerações e gerações das crianças gregas, tá, galera? Então vocês não podem perder, não podem esquecer essa informação sobre o mito, tá, do Minotauro. E não se esqueça, mais uma vez eu vou reforçar isso com vocês. Esse mito do Minotauro está associado à ilha de Creta, tá bom, galera? Então vamos lá? Olha lá. Quando os nossos amigos cretenses chegaram na civilização, na cidade de Micenas, logo eles foram atacados, tá? Por um povo chamado de Dórios, e isso forçou eles a fazer uma dispersão, ocasionar uma diáspora. Toda vez que você vê a palavra diáspora, significa fuga. Então vamos pensar, os nossos amigos cretenses se uniram com os aqueus e foram para Micenas. Chegando lá, eles foram atacados pelos Dórios. Para não morrer, eles tiveram que fugir. Esse período no qual os gregos tiveram que fugir de Micenas se chama Primeira Diáspora Grega. Olha o nome, Primeira Diáspora Grega. Isso marca o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Então não se esqueça, o marco que vai dar início ao período chamado homérico é o mesmo que dá o que? O fim ao período pré-homérico, que é a primeira diáspora grega. Lembrando que diáspora significa fuga. Galera, agora chegamos no período chamado homérico, tá? Olha lá, primeira coisa que você tem que entender que esse período, tanto pré-homérico como homérico, ele vem do homenagem a um dos mais antigos historiadores do mundo, chamado Homero. Ele foi o responsável por escrever a clássica obra chamada Ilíada e Odisseia, que inclusive conta a guerra de Troia, como os gregos enganaram os troianos, entregando um cavalo, né? E dentro desse cavalo tinha soldados gregos. E aí os troianos colocam esse cavalo para dentro, faz maior festa, pensando que tinha sido presente dos gregos devido à questão da vitória na guerra. E à noite os soldados vão sair de dentro desse cavalo e vão abrir as portas da ilha de Troia para os soldados gregos invadir e destruir Troia. Por isso que toda vez ficou conhecido, né, tipo um dito popular, toda vez que você recebe um presente ruim de uma pessoa, costuma se falar: "Nossa, que presente de grego", porque os gregos deram um presente aos troianos e os troianos pensavam que era uma coisa boa, mas no fim foi uma coisa muito ruim, que acabou destruindo sua sociedade, tá? E essa história da guerra de Troia e todas as histórias do guerreiro, né, do líder chamado Odisseu, estão narradas nessas obras escritas por Homero chamada Ilíada e Odisseia, tá bom? E aí, galera, presta atenção.
No período homérico, como exatamente vai ser iniciado com a questão da primeira diáspora grega, o que acontece? As pessoas começam a fugir de Micenas e vão para outras áreas dentro da Grécia, e cada família ela vai exatamente, como eu posso dizer, fundar uma comunidade, fundar uma fazenda, como eu posso dizer assim para ficar melhor para que vocês possam entender. E essas fazendas, essas unidades agrícolas, né, o nome mais chique, né, unidade agrícola, elas foram chamadas na Grécia de genos. Então, formando assim a comunidade gentílica. Então, não se esqueça, o que eram genos? Eram unidades de produção agrícola, tá bom? Elas tinham exatamente como parece hoje em dia fazendas. Em cada fazenda dessa, em cada geno desse tinha um líder. Em livros mais novos vai aparecer pater. Em livros mais antigos, em videoaulas mais antigas, você também pode achar o nome de Geronte. Pater ou Geronte é a mesma coisa. Eram como eram chamados os nossos líderes dos genos. E vamos supor, eu fugi lá da Grécia Antiga, peguei a minha esposa, peguei o meu filho, peguei uma terra e comecei a produzir alimento. Então esse agora é o meu geno, é minha fazenda, é minha unidade agrícola. E dentro dessa minha fazenda, então eu vou ser o líder. Então o meu nome vai ser Pater ou vai ser Geronte. Isso é uma das principais características do período homérico. Dentro dessa característica, nós vamos formando vários genos, e isso vai levar à expansão demográfica, vai começar a encher de pessoas dentro desses genos. Chega eu, minha esposa, meu filho se casa, tem outro filho, o filho dele se casa, tem outro filho, e com isso vai aumentar muito a população dentro desses genos. E aí não vai ter terra para todo mundo, galera. Quando não tem terra para todo mundo, o que vai acontecer? Vai provocar a segunda diáspora grega. Mais uma vez, os gregos vão ficar sem terras. A primeira diáspora foi porque os dórios atacaram a cidade. Agora, essa segunda diáspora vai acontecer devido à falta de terra, à falta de fertilidade do solo para que as pessoas pudessem produzir o seu próprio alimento. E dentro desses genos vai formar uma sociedade, aonde eu, por exemplo, eu cheguei na fazenda, eu que formei lá a fazenda, o meu geno. Eu vou ser um eupátrida. O que é um eupátrida? É aquele cara que tem as melhores terras, tá? É o cara que está próximo ao líder, chamado de pater ou geronte, como eu falei para vocês. E aí, como minha terra eu sei de um pedaço para, por exemplo, meu filho produzir o seu próprio alimento, esses caras que vão cuidar da terra são chamados de gergóis, tá? Que são os agricultores, seriam a classe média. Eles não são tão ricos como os eupátridas, mas eles também não são tão pobres como os tetas, né? Tetas, né? Ou tetas, como queiram chamar. E aí o que que acontece, galera? Por fim, nós temos os tetas, que são aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas que não tinham terras para eles. E aí eles tinham que então sair de dentro do geno, eles tinham que ir à procura de novas áreas. E isso, como eu falei para vocês, provocou a segunda diáspora grega. Lembrando mais uma vez, diáspora significa fuga. Então se liga na missão, galera. A segunda diáspora grega foi provocada devido à falta de terra, devido à pobreza do solo grego. Não eram todas as áreas da Grécia Antiga que o solo era fértil. Então, essa disputa por terras cultiváveis vão exatamente surgir uma pirâmide social. Eupátridas, que era elite, a classe média eram os gergóis e por último nós tínhamos os tetas. Tá bom, galera? Tranquilão? Então, olha lá. E aí, como eu falei para vocês, vai provocar assim a segunda diáspora grega, tá? Então, mais uma vez, os gregos tiveram que se dispersar, tiveram que se espalhar por esse território, tá? Então, isso vai marcar o fim do período homérico e o início do período chamado arcaico, que será o tema da nossa próxima aula, tá bom?